Fere Pedra. Audiolivres. A Festa ao Ar Livre, escrito por Catherine Mansfield, tradução Denise Botman, editora LIPM. E no fim o tempo estava ideal. Nem por encomenda teria um dia mais perfeito do que aquele para uma festa ao ar livre. Calmo, quente, nenhuma nuvem no céu. Só o azul estava velado por uma leve névoa dourada, como acontece às vezes no começo do verão. O jardineiro esteve lá desde o amanhecer, aparando e rastelando os gramados, até deixar rebrilhando a grama e as rosetas escuras dos canteiros, onde antes ficavam as margaridas. Quanto às rosas, tinha-se a impressão inevitável de que sabiam que eram as únicas flores que chamam a atenção numa festa ao ar livre. As únicas flores que todos têm certeza de conhecer. Centenas, sim, literalmente centenas delas haviam florido na mesma noite. A folhagem verde se curvava, como se recebesse a visita de anjos. Ainda não haviam terminado o desjejum quando chegaram os homens para montar o toldo. Mãe, onde você quer que ponham o toldo? Minha querida, não adianta me perguntar. Este ano resolvi deixar tudo por conta de vocês, meninas. Esqueçam que sou sua mãe. Tratem-me como uma convidada de honra. Mas Meg não podia ir supervisionar os homens. Lavara o cabelo antes do desjejum e agora estava tomando café com uma toalha verde enrolada na cabeça em turbante. 2 cachos escuros molhados se imprimindo cada um num lado do rosto. Josie, a borboleta, sempre descia com uma camisola de seda e um penhoar por cima. Vai ter de ser você, Laura. É você a artista. Laura saiu chispando, ainda segurando sua fatia de pão com manteiga. Que delícia ter um pretexto para comer ao ar livre e, além disso, adorava organizar coisas. Sempre achava que podia fazer muito melhor do que os outros. 4 homens em mangas de camisa estavam parados em grupo na trilha do jardim. Traziam estacas enroladas em lona e ao ombro umas sacolonas cheias de ferramentas. A aparência deles era de impressionar. Agora, Laura gostaria de não estar com aquela fatia de pão com manteiga na mão, mas não tinha onde pôr e não podia jogar fora. Corou e tentou assumir um ar muito sério e até um pouco míope ao se aproximar deles. Bom dia, disse, imitando a voz da mãe. Mas o tom saiu tão afetado e horrível que ela sentiu vergonha e gaguejou, feito uma garotinha. Um, vocês vieram... É sobre o toldo? Isso mesmo, senhorita, disse o mais alto, uma magricela sardento, e trocou a sacola de lado, empurrou o chapéu de palha para trás e, abaixando o rosto, sorriu para ela. É sobre ele. O rapaz tinha um sorriso tão cordial, tão simpático, que Laura se recompôs. Que olhos bonitos os dele, miúdos, mas de um azul tão intenso. Então ela olhou os outros, que também estavam sorrindo. Ânimo, a gente não morde, parecia dizer o sorriso. Que peões tão gentis! E que manhã tão linda! Não devia mencionar a manhã, devia parecer profissional. O todo. Bom, que tal ali na clareira dos lírios? Serve? E ela apontou para a clareira dos lírios com a mão que não estava com a fatia de pão. Eles se viraram, olharam para aquele lado. Um baixinho gorducho espichou o lábio inferior e o sujeito alto franziu a testa. Acho que não, disse ele. Não aparece muito. Veja, uma coisa que nem um toldo. E se virou para Laura com seu jeito descontraído. Você vai querer pôr num lugar onde ele te dê um baita soco no olho, entende? Com a criação que tinha, Laura ficou em dúvida se um peão vir lhe falar de um baita soco no olho não seria falta de respeito.
mas entendeu muito bem. Um canto do gramado, sugeriu então, mas a orquestra vai ficar num dos cantos. Então vai ter orquestra? Perguntou outro dos trabalhadores. Era branquelo. Tinha um ar intratável enquanto os olhos escuros inspecionavam o gramado. O que estaria pensando? Só uma orquestrinha pequena, disse Laura baixinho. Talvez ele não se importasse muito se a orquestra fosse bem pequena, mas o sujeito alto a interrompeu. Olhe, senhorita, o lugar é aquele ali, na frente daquelas árvores, lá adiante. Lá vai ficar bom. Na frente dos loureiros nativos, mas aí os loureiros nativos é que ficariam escondidos. Eles eram tão bonitos, com as folhas largas e reluzentes, as pencas de frutos amarelos. Era o tipo de árvore que a gente imaginaria numa ilha deserta, crescendo orgulhosa, solitária, erguendo suas folhas e frutas ao sol numa espécie de esplendor silencioso. Iam ficar escondidos atrás de um toldo? Iam. Os homens já tinham posto as estacas no ombro e estavam indo para lá. Só ficou o grandão. Ele se abaixou, beliscou uma folhinha de alfazema e levou o polegar e o indicador ao nariz para sentir o cheiro. Vendo aquele gesto, Laura esqueceu totalmente os loureiros nativos, surpresa em vê-lo se interessar por coisas assim. Se interessar pelo cheiro da alfazema. Quantos homens ela conhecia que fariam uma coisa dessas? Puxa, como aqueles operários eram incrivelmente gentis, pensou ela. Por que não podia ser amiga deles, em vez daqueles rapazolas bobos com quem dançava e que vinham jantar aos domingos? Ela se daria muito melhor com homens assim. É, concluiu ela enquanto o sujeito alto desenhava alguma coisa no verso de um envelope. Alguma coisa que devia ficar amarrada ou pendurada. É tudo culpa dessas absurdas distinções de classe. Bom, de sua parte, ela não sentia essas coisas. Nem um pouco. Nem um pingo. E aí veio o tum-tum dos batedores de madeira. Alguém assobiou, alguém chamou. Você tá aí, meu chapa? Meu chapa. A camaradagem disso, a... a... Só para mostrar como estava contente, só para provar ao sujeito alto como se sentia à vontade e desprezava convenções idiotas, Laura tascou uma enorme dentada no pão com manteiga enquanto olhava o desenhinho. Sentia-se uma autêntica trabalhadora. Laura! Laura! Onde você está? Telefone, Laura! Gritou alguém da casa. Já vou! Afastou-se ligeira, cruzou o gramado, subiu pela trilha, galgou os degraus, atravessou a varanda, entrou no vestíbulo. No saguão, o pai e Laurie estavam escovando os chapéus, prontos para ir para o escritório. Laura, disse Laurie apressado, você podia dar uma espiada no meu casaco antes da tarde? Veja se precisa passar. Vejo sim, disse ela. De repente, não conseguiu se conter. Correu até Laurie e lhe deu um abraço rápido e apertado. Adoro festas. Você não? Disse ofegando. Muito, respondeu a voz afetuosa e jovial de Laurie, e também apertou a irmã e deu um leve empurrãozinho. Vá correndo atender o telefone, mocinha. O telefone. Ah, é mesmo. Kitty, bom dia, querida. Vem almoçar? Venha, querida. Um prazer, claro. Vai ser muito simples. Só as cascas de sanduíche, os suspiros quebrados e o que tiver sobrado. É, que manhã linda! O branco? Isso mesmo. Um minutinho, fique na linha. A mãe está chamando. E Laura se virou. O que, mãe? Não estou ouvindo. A voz da senhora Sheridan desceu flutuando pelas escadas. Diga para ela usar aquela graça de chapéu que usou no domingo passado.
A mãe está dizendo para você usar aquela graça de chapéu que usou no domingo passado. Certo. A uma. Tchauzinho. Laura desligou o telefone, levantou os braços, inspirou fundo, estendeu-os e depois soltou. Hum. Suspirou e então se endireitou. Ficou parada, ouvindo. Todas as portas pareciam estar abertas. A casa ressoava com passos ligeiros e vozes incessantes. A porta de mola, revestida de feltro verde que levava à cozinha, batia de lá para cá com um ruído abafado. Então veio um longo som arrastado, muito esquisito. Era o piano pesado que estavam empurrando com suas rodinhas emperradas. Mas o ar... Se a gente parasse para sentir, o ar era sempre assim. Leves lufadinhas brincavam de pega-pega, entrando pelo alto das janelas, saindo pelas portas, e havia duas manchinhas minúsculas de sol, uma no tinteiro, outra na moldura de prata de um porta-retrato, brincando também. Que manchinhas mais bonitas, principalmente a da tampa do tinteiro. Era um encanto de estrelinha prateada. Era capaz de lhe dar um beijo. A campainha da porta da frente tocou. Então o farfalhar da saia estampada de sede ressoou na escada. Uma voz masculina murmurou. Sede respondeu indiferente. Não sei mesmo. Espera, vou perguntar para Dona Sheridan. O que é, Sede? Laura foi até o vestíbulo. É da floricultura, senhorita Laura. Era de fato. Ali, logo passando a porta, estava uma caixa rasa e larga cheia de vasos com canas da Índia rosadas. Nenhum outro tipo, só elas. Canas da Índia com grandes flores cor-de-rosa bem abertas, radiantes, quase assustadoramente vivas nos caules vermelhos brilhantes. Oh, Sede, disse Laura num tom que parecia um leve gemido. Ela se agachou, como se quisesse se aquecer àquele fulgor das flores. Sentia as flores nos dedos, nos lábios, crescendo no peito. É algum engano, disse em voz débil. Ninguém encomendou tantas. Cede, vá procurar mamãe. Mas naquele momento a senhora Sheridan chegou. Está totalmente certo, disse com calma. Fui eu que encomendei. Não são lindas? Pressionou o braço de Laura. Ontem eu estava passando pela loja e vi na vitrine. E de repente pensei que uma vez na vida eu devia ter bastante cana da Índia. A festa vai ser uma boa desculpa. Mas achei que você tinha dito que não ia interferir, disse Laura. Sadie já tinha ido. O homem da floricultura ainda esperava no furgão. Ela rodeou o pescoço da mãe com o braço e mordiscou sua orelha de leve, bem de levinho. Minha querida menina, você não ia gostar de uma mãe muito lógica, ia? Pare com isso, o homem está aqui. Ele trouxe ainda mais cana da Índia, mais uma caixa inteira. Coloque ali, logo passando a porta. Dos dois lados da entrada, por favor, disse a senhora Sheridan. Você não concorda, Laura? Ah, sim, mamãe. Na sala de visitas, Meg, Josie e o bom Hans finalmente tinham conseguido mudar o piano de lugar. E agora, se encostarmos este sofá na parede e tirarmos tudo da sala, menos as cadeiras, o que vocês acham? Ótimo! Hans, leve essas mesas para a sala de fumar e traga uma vassoura para tirar essas marcas do tapete. Um minutinho, Hans. Josie adorava dar ordens aos empregados e eles adoravam obedecê-las. Com elas, sentiam-se participando de alguma peça de teatro. Diga à mãe, a senhorita Laura, para virem já aqui. Imediatamente, senhorita Josie. Ela se virou para Meg. Quero ouvir como está o piano, caso me peçam para cantar à tarde. Vamos experimentar Que Vida Tão Triste.
Pam, tá, titá. O piano explodiu tão apaixonadamente que o rosto de Josi mudou. Ela apertou as mãos. Olhou com ar soturno e enigmático para a mãe e Laura que vinham entrando. Que vida tão triste! Uma lágrima, um suspiro, um amor que muda. Que vida tão triste! Uma lágrima, um suspiro, um amor que muda. E então, adeus. Mas na palavra adeus, e embora o piano soasse mais desesperado do que nunca, seu rosto se abriu num sorriso fulgurante que destoava totalmente. Não é boa a minha voz, mamãe? Perguntou radiante. Que vida tão triste, morre a esperança, finda o sonho. Mas então Sede interrompeu. O que é, Sede? Por favor, senhora, a Cuca está perguntando se a senhora está com os marcadores dos sanduíches. Os marcadores dos sanduíches, Sede? Repetiu a senhora Sheridan em tom sonhador. E as filhas notaram pelo seu rosto que ela não estava com eles. Deixe-me ver, e disse a Sede em tom firme. Diga à cozinheira que vão chegar em 10 minutos. Sede saiu. Agora, Laura, disse a mãe depressa, venha comigo até a sala de fumar. Estou com os nomes em algum lugar no verso de um envelope. Você vai escrever para mim. Meg, suba já e tire essa coisa molhada da cabeça. Josi, vá correndo acabar de se vestir imediatamente. Vocês estão me ouvindo, meninas? Ou vou ter de contar para o pai de vocês quando ele chegar no final da tarde? E Josie, acalme a cozinheira se você for até a cozinha, entendeu? Estou apavorada com ela hoje. Finalmente encontraram um envelope atrás do relógio da sala de jantar, embora a senhora Sheridan não fizesse ideia de como ele tinha ido parar lá. Uma de vocês deve ter roubado da minha bolsa, porque lembro com toda clareza. Cream cheese e creme de limão. Anotou? Anotei. Ovo e... A senhora Sheridan afastou o envelope. Parece acetona. Não pode ser acetona, pode? Azeitona, querida, disse Laura, olhando por cima do seu ombro. Ah, sim, claro. Azeitona. Que combinação horrível parece isso? Ovo e azeitona? Finalmente terminaram e Laura levou os nomes para a cozinha. Encontrou Josi acalmando a cozinheira, a qual não parecia nada apavorante. Nunca vi sanduíches tão requintados, disse a voz extasiada de Josi. Quantos tipos você disse que eram, Cuca? 15? 15, senhorita Josi. Nossa, Cuca, meus parabéns. A cozinheira juntou as cascas com a faca comprida de pão e abriu um largo sorriso. A Godbers chegou, anunciou Sadie saindo da despensa. Tinha visto o homem passar pela janela. Isso significava que as bombinhas de creme tinham chegado. A Godbers era famosa por suas bombinhas de creme. Nunca ninguém cogitava fazê-las em casa. Traz elas aqui e ponha na mesa, minha menina, ordenou a cozinheira. Sadie trouxe e voltou até a porta. Claro que Laura e Josie eram crescidas demais para se importar de verdade com essas coisas. Mesmo assim, não deixaram de concordar que as bombinhas pareciam muito atraentes. Muito. A cozinheira começou a arrumá-las, sacudindo para tirar o excesso do açúcar de confeiteiro. Parece que estamos num sonho, voltando às nossas festas de antes, não acha? Perguntou Laura. Imagino que sim, disse Josi, que era muito pragmática e não gostava de sonhar. Parecem mesmo uma maravilha de tão leves e fofinhas. Peguem uma para cada, minhas queridas, disse a cozinheira com sua voz reconfortante. A mãe de vocês não vai saber. Oh, impossível!
Belas bombinhas de creme logo depois do desjejum. A simples ideia dava arrepios. Apesar disso, 2 minutos depois, Josi e Laura lambiam os dedos com aquele olhar introspectivo e absorto que apenas um chantilly é capaz de provocar. Vamos sair por trás, até o jardim, sugeriu Laura. Quero ver como vão os homens com o todo. São imensamente simpáticos. Mas a porta de trás estava bloqueada pela cozinheira, Sadie, o homem da Godbers e Hans. Tinha acontecido alguma coisa. Fazia a cozinheira como uma galinha agitada. Sadie espalmava a mão na bochecha como se estivesse com dor de dente. Hans parecia aturdido, fazendo esforço para entender. Somente o homem da Godbers parecia se divertir. A história era dele. O que foi? O que aconteceu? Um acidente horrível, disse a cozinheira. Um homem morreu. Um homem morreu? Onde? Como? Quando? Mas o homem da Godbers não ia deixar que roubassem a história dele debaixo do seu nariz. Sabe aquelas casinhas logo ali embaixo, senhorita? Se sabia? Claro que sabia. Bom, tem um rapaz que mora lá chamado Scott, um carroceiro. O cavalo dele trombou com uma máquina de tração na esquina da Rock Street hoje de manhã. Jogou ele para fora. Deu de cabeça no chão. Morreu. Morreu. Laura encarou o homem da Godbers. Estava morto quando o levantaram, disse o homem da Godbers com satisfação. Estavam trazendo o corpo para casa quando eu vinha vindo. E disse a cozinheira. Deixou mulher e 5 filhos. Josi, venha cá. Laura pegou a irmã pela manga e a arrastou pela cozinha até o outro lado da porta feltroada. Então parou e se apoiou nela. Josi, disse horrorizada, seja como for, vamos parar com tudo? Parar com tudo, Laura? Exclamou Josi atônita. O que você quer dizer? Parar a festa, claro. Por que Josi se fazia de desentendida? Mas Josi ficou ainda mais assombrada. Parar a festa? Minha querida Laura, não seja absurda. Claro que não podemos fazer nada do gênero. Ninguém espera que a gente faça isso. Não seja tão exagerada. Mas não podemos dar uma festa no jardim com um morto logo ali do outro lado do portão. Isso sim era um exagero, pois as casinhas ficavam numa viela separada lá embaixo, no final da ladeira íngreme que saía da casa. Havia uma estrada larga no meio, mas na verdade ficavam até perto demais. Era a coisa mais feia de se ver, sem nenhum direito de estar ali naquela vizinhança. Eram casebres pobres pintados de marrom chocolate. No quintalzinho só havia uns pés de couve, umas galinhas raquíticas e uns pés de tomate plantados em latas. Até a fumaça que saía das chaminés era carregada de pobreza. Uns fiapos e retalhos de fumaça, tão diferentes das grandes plumas prateadas que se desenrolavam das chaminés dos Sheridan. Na viela moravam lavadeiras, limpadores de chaminé, um remendão e um homem que tinha na frente de casa uma parede forrada de gaiolas de passarinhos. Ali enxameava de crianças. Quando pequenos, os Sheridan eram proibidos de pôr o pé lá por causa da linguagem revoltante e do que poderiam pegar. Mas depois que cresceram, às vezes Laura e Laurie passavam por lá em suas andanças. Era sórdido e asqueroso. Saíam com um arrepio. Mas mesmo assim é preciso andar por toda parte. É preciso ver de tudo. Então passavam por lá. E pense só como vai soar a orquestra para aquela pobre mulher, disse Laura. Oh, Laura! Josi começava a ficar seriamente irritada. Se você for interromper uma orquestra cada vez que alguém tem um acidente, vai levar uma vida bem difícil. Lamento tanto quanto você. Sinto a mesma dó.
Seu olhar se endureceu. Fitou a irmã como costumava fitá-la quando eram pequenas e brigavam. Disse em voz branda: Você não vai ressuscitar um operário bêbado sendo sentimental. Laura se voltou furiosa para Josi. Bêbado? Quem disse que ele estava bêbado? E falou como antigamente costumavam falar naquelas ocasiões. Vou já contar para a mamãe. Vá, querida, arrulhou Josi. Mãe, posso entrar no seu quarto? Laura girou a grande maçaneta de vidro. Claro, filha. Ora, o que foi? Por que você está dessa cor? E a senhora Sheridan se virou da penteadeira. Estava experimentando um chapéu novo. Mãe, um homem morreu, começou Laura. No jardim? Interrompeu a mãe. Não, não. Ai, que susto você me deu! A senhora Sheridan soltou um suspiro de alívio, tirou o chapelão e o pousou no colo. Mas ouça, mãe, disse Laura. Sem fôlego, quase sufocando, ela contou a terrível história. Claro, não podemos dar a festa, não é? Rogou ela. A orquestra e todo mundo chegando, eles vão ouvir. São praticamente vizinhos. Para a perplexidade de Laura, sua mãe reagiu exatamente como Josi. Foi mais duro de engolir, porque até parecia achar graça. Recusava-se a levar Laura a sério. Mas, minha querida menina, seja sensata. Foi por simples acaso que ficamos sabendo. Se alguém de lá tivesse morrido de morte natural, e não entendo como conseguem viver naqueles buracos apertados, faríamos nossa festa, não é mesmo? Laura teve de concordar, mas sentia que estava tudo errado. Sentou-se no sofá da mãe e apertou o babado da almofada. Mãe, não é uma falta de piedade horrível da nossa parte? Perguntou. Querida. A senhora Sheridan se levantou e se aproximou dela, levando junto o chapéu. Antes que Laura pudesse detê-la, pôs o chapéu na cabeça da filha e disse: Minha menina, o chapéu é seu. Fica perfeito em você. Para mim é jovial demais. Você está parecendo uma pintura. Veja. E ergueu o espelho de mão. Mas, mãe, retomou Laura. Não conseguiu se olhar. Virou de lado. Desta vez a senhora Sheridan perdeu a paciência exatamente como Josie tinha feito. Você está sendo muito absurda, Laura, disse com frieza. Gente como aquela não espera sacrifícios da nossa parte. E não é muito simpático ser desmancha-prazeres como você está sendo agora. Não entendo, disse Laura e saiu rápido dali para seu quarto. Lá, por mero acaso, a primeira coisa que viu foi uma bela mocinha no espelho, com um chapéu preto guarnecido de margaridas douradas e uma longa fita de veludo preto. Nunca tinha imaginado que podia ficar assim. Mamãe terá razão, pensou ela. E agora esperava que a mãe tivesse razão. Estarei exagerando? Talvez fosse exagero. Por um breve instante ela vislumbrou de novo aquela pobre mulher e aquelas criancinhas e o corpo sendo transportado para dentro de casa. Mas tudo parecia borrado e real, como uma foto no jornal. Vou pensar nisso mais tarde, depois que a festa acabar, decidiu ela. E, de alguma maneira, parecia mesmo ser o melhor plano. O almoço terminou por volta da 1h30. Às 2h30 todos estavam prontos para a programação. A orquestra vestida de verde tinha chegado e fora colocada numa ponta do gramado. Minha querida, gorjeou Kitty Maitland, não parecem rãs. Deviam ficar em volta do lago, com o maestro no meio, em cima de uma folha. Laurie chegou, cumprimentou a todos e foi trocar de roupa. Ao vê-lo, Laura se lembrou do acidente. Queria lhe contar. Se Laurie concordasse com os outros,
então inevitavelmente estaria tudo certo. E ela foi atrás dele no saguão. Laurie! Olá! Ele estava no meio da escada, mas quando se virou e viu Laura, logo soltou um assobio e esbugalhou os olhos. Ora essa, Laura! Você está estonteante, disse Laurie. Que chapéu absolutamente esplêndido! Laura murmurou. É mesmo? Sorriu para Laurie e acabou não contando. Logo depois, as pessoas começaram a chegar aos magotes. A orquestra deu início, os garçons contratados corriam da casa para o toldo. Para onde se olhasse, havia casais passeando, curvando-se sobre as flores, cumprimentando, continuando a andar pelo gramado. Eram como aves de plumagem brilhante que haviam pousado no jardim dos Sheridan apenas por aquela tarde, rumo a... onde? Ah, que alegria estar com gente feliz, apertar mão na mão, encostar face na face, sorrir, olhos nos olhos. Querida Laura, como você está bem? Que chapéu lindo, menina! Laura, você parece uma espanhola. Nunca te vi tão bonita. E Laura, fogueada, respondia gentilmente. Já se serviu de chá? Não quer um sorvete? O sorvete de maracujá está uma delícia. Ela correu até o pai e pediu. Papai querido, os músicos não podem tomar alguma coisa? E a tarde perfeita aos poucos amadureceu, aos poucos faneceu, aos poucos suas pétalas se fecharam. Nunca estive numa festa tão agradável. O maior sucesso. Realmente a mais... Laura ajudou a mãe nas despedidas. Ficaram lado a lado na entrada até que tudo terminou. Terminou, terminou, graças a Deus, disse a senhora Sheridan. Vá chamar os outros, Laura. Vamos tomar um café fresco. Estou exausta. Sim, foi um grande sucesso. Mas, oh, essas festas. Por que vocês, meninas, insistem em dar festas? E todos se sentaram sob o toldo vazio. Pegue um sanduíche, papai querido. Fui eu que escrevi o marcador. Obrigado. O Sr. Sheridan deu uma mordida e o sanduíche sumiu. Pegou outro. Imagino que vocês não ficaram sabendo de um acidente brutal que aconteceu hoje, não? Perguntou ele. Meu querido, disse a Sra. Sheridan erguendo a mão. Ficamos. Quase estragou a festa. Laura insistia para que cancelássemos. Oh, mãe! Laura não queria que implicassem com ela por causa daquilo. Foi um caso horrível, de toda maneira, disse o Sr. Sheridan. O camarada era casado também. Morava lá embaixo, na viela. Deixou mulher e meia dúzia de pirralhos, é o que dizem. Caiu um leve silêncio constrangido. A senhora Sheridan remexia sua xícara. Realmente, era muita falta de tato do pai. De repente, ela ergueu os olhos. Lá em cima da mesa estavam todos aqueles sanduíches, bolos, bombinhas, todos inteiros no maior desperdício. Ela teve uma de suas ideias brilhantes. Já sei, disse. Vamos montar uma cesta. Vamos mandar um pouco dessa comida que está perfeita para aquela pobre criatura. De qualquer forma, vai ser uma festança para as crianças. Vocês não concordam? E de certo ela está recebendo visita dos vizinhos e coisas assim. Vai ser bom já ter tudo pronto. Laura, ela se pôs de pé num salto. Vá me buscar a cesta grande no armário da escada. Mas, mãe, você acha mesmo que é uma boa ideia? Perguntou Laura. E de novo, que coisa curiosa, ela parecia diferente de todos eles. Levar restos da festa? A pobre mulher ia mesmo gostar daquilo? Claro! O que há com você hoje? 1 ou 2 horas atrás estava insistindo para termos compaixão e agora... Oh, que seja. Laura foi buscar a cesta.
A mãe encheu, abarrotou a cesta até em cima. Leve você mesma, querida, disse ela. Corra até lá do jeito que você está. Não, espere. Pegue também os copos de leite. Aquele tipo de gente se impressiona muito com copos de leite. Os talos vão estragar o vestido de rendas dela, disse Josi, sempre pragmática. Estragariam mesmo, bem lembrado. Só a cesta, então. E, Laura, a mãe saiu com ela do toldo. Em hipótese alguma. O quê, mãe? Não, melhor não pôr essas ideias na cabeça da menina. Nada. Vá correndo. Na hora em que Laura fechou os portões do jardim, começava a escurecer. Um cachorro grande corria ao lado como uma sombra. Adiante a entrada cintilava branca e lá embaixo, no vale, as casinhas estavam mergulhadas na sombra. Como tudo parecia quieto depois da tarde. Aqui estava ela, descendo a colina até algum lugar onde jazia um morto e não conseguia se compenetrar disso. Por que não conseguia? Parou um minuto e teve a impressão de que os beijos, as vozes, o tilintar das colheres, os risos, o cheiro da grama pisada estavam de alguma forma dentro de si. Não havia espaço para mais nada. Que estranho! Olhou o céu pálido e a única coisa em que pensou foi: sim, a festa foi o maior sucesso. Agora já tinha atravessado a estrada larga. Começava a viela, enfumaçada e escura. Mulheres de chales e bonés de tweed masculino se apressavam. Homens se debruçavam sobre as cercas, as crianças brincavam no vão das portas. Dos casebres vinha um zunido surdo. Em alguns deles havia um lampejo de luz e uma sombra se movia pela janela, parecendo um caranguejo. Laura baixou a cabeça e apressou o passo. Agora queria ter posto um casaco. Como seu vestido reluzia, e o chapelão com a fita de veludo, se ao menos fosse outro chapéu. As pessoas estariam olhando? Deviam estar. Foi um erro ter vindo. O tempo todo ela sabia que era um erro. Devia voltar atrás mesmo agora? Não, tarde demais. Era esta a casa. Devia ser. Do lado de fora havia um aglomerado sombrio de gente. Ao lado do portão, uma velha muito velha com uma muleta observava tudo, sentada numa cadeira. Tinha um jornal sob os pés. As vozes cessaram quando Laura se aproximou. O grupo se abriu. Era como se a esperassem, como se soubessem que ela viria. Laura sentia um nervosismo enorme. Afastando a fita de veludo para trás, perguntou a uma mulher ali parada. É aqui a casa da senhora Scott? A mulher, dando um sorriso esquisito, respondeu. É sim, minha mocinha. Ah, se pudesse estar longe dali. E, de fato, enquanto subia o caminho minúsculo da entrada e batia à porta, murmurou. Deus me ajude. Estar longe daqueles olhos pousados nela ou estar coberta com qualquer coisa, nem que fosse o xale de alguma daquelas mulheres. Só deixo a cesta e vou embora, decidiu ela. Nem vou esperar que a esvaziem. Então a porta se abriu. Uma mulherzinha de preto apareceu no escuro. Laura disse. É senhora Scott? Mas para seu horror a mulher respondeu. Entre, faz favor, senhorita. E ela se viu fechada no corredor. Não, disse Laura, não quero entrar. Só quero deixar essa cesta. A mãe enviou. A mulherzinha no corredor escuro parecia não ouvir. Por aqui, faz favor, senhorita, disse numa voz untuosa, e Laura a seguiu. Encontrou-se numa pequena cozinha miserável de teto baixo, iluminada por uma lamparina fumarenta. À frente do fogo havia uma mulher sentada. Em, disse a criaturinha que a fizera entrar. Em, é uma senhorita. Ela se virou para Laura. Falou em tom de explicação.
Sou a irmã dela, senhorita. Vai desculpar ela, não vai? Oh, mas claro, disse Laura. Por favor, não a incomode. Eu só quero deixar. Mas neste momento a mulher ao fogo se virou. Seu rosto tumefato, vermelho, com olhos inchados, boca inchada, tinha uma aparência assustadora. Era como se não conseguisse entender o que Laura estava fazendo ali. O que significava? Por que aquela estranha estava na cozinha com uma cesta? O que era tudo aquilo? E o pobre rosto se contraiu outra vez. Tá certo, minha querida, disse a outra. Deixa que eu agradeço a senhorita. E retomou. A senhorita vai desculpar ela, tenho certeza. E seu rosto também inchado esboçou um sorriso untuoso. Laura só queria sair, ir embora. Voltou ao corredor. A porta se abriu, deu diretamente no quarto onde estava o morto. Quer dar uma olhada nele, né? Disse a irmã de Em e roçou por ela, avançando até a cama. Não tenha medo, minha mocinha. E agora sua voz soava carinhosa e furtiva. E carinhosamente puxou o lençol. Ele parece uma pintura. Não ficou marca nenhuma. Venha, minha querida. Laura foi. Ali jazia um jovem, totalmente adormecido, dormindo um sono tão profundo, tão completo, que estava longe, muito longe das duas. Oh, tão distante, tão pacífico. Estava sonhando. Não o despertem mais. A cabeça estava afundada no travesseiro. Os olhos fechados estavam cegos sob as pálpebras fechadas. Estava entregue ao seu sonho. O que lhe importavam festas ao ar livre, cestas, vestidos de renda? Estava longe de tudo aquilo. Era belo, maravilhoso. Enquanto riam, enquanto a orquestra tocava, esta maravilha tinha chegado à viela. Feliz, feliz. Está tudo bem, dizia aquele rosto adormecido. É exatamente como devia ser. Estou contente. Mas mesmo assim sentiu vontade de chorar e não conseguiria sair do quarto sem dizer alguma coisa a ele. Laura soltou um sonoro soluço infantil. Perdoe meu chapéu, disse ela. E desta vez não esperou pela irmã de Em. Encontrou a saída, cruzou a porta, desceu o caminho, passou por todas aquelas pessoas sombrias. Na esquina da viela encontrou Laurie. Ele avançou, saindo da sombra. — É você, Laura? — Sou eu. Mamãe estava ficando aflita. Foi tudo bem? — Sim, tudo bem. — Oh, Laurie! Tomou-o pelo braço, achegou-se a ele. — Ora, ora, você não está chorando, está? — perguntou o irmão. Laura abanou a cabeça. Estava. Laurie lhe rodeou o ombro com o braço. — Não chore, disse em sua voz cálida e afetuosa. — Foi muito ruim? — Não, soluçou Laura. Foi simplesmente maravilhoso. Mas, Laurie... Parou, olhou para o irmão. A vida não é... Gaguejou. A vida não é... Mas o que era a vida ela não conseguia explicar. Não fazia mal. Ele entendeu plenamente. E não é, querida, disse Laurie. Papel fere pedra. Audiolivres.